irmãos, após este momento litúrgico, este culto que nós estamos oferecendo ao nosso Deus, este é um momento ímpar no culto ao nosso Senhor. É um momento de agora calar o nosso coração, quietar a nossa mente, para que Deus possa falar profundamente a nós, para que Ele possa nos edificar e nos transformar pela Sua palavra. Eu quero, portanto, convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, versículo 24. Todos encontraram o texto? Assim diz a palavra do Senhor: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar nesse momento. Santo Deus, Pai amado, nós queremos neste momento ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Nós necessitamos, ó Pai, sermos iluminados pelo Teu Espírito para poder ter a compreensão da Tua vontade. Ó Deus, que Tu possas utilizar a este Teu humilde servo que aqui está apenas como um instrumento, mas a voz que se ergue, que fala, é a voz do Teu Espírito. Que Tu possas, ó Pai, falar ao nosso coração nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor, possa transformar a nossa vida para o louvor da Tua glória. Fala, Deus, ao nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Nós Te louvamos por isso. Nós não somente rogamos a esta bênção da iluminação e da Tua palavra falando ao coração da Tua igreja, mas agradecemos a Ti pelas bênçãos concedidas a todos nós, a esta congregação, a este Teu povo que Te serve. Queremos consagrar a Ti, não somente os dízimos e ofertas trazidos pelos Teus servos a este casal-claro, mas consagrar o nosso coração, a nossa vida ao Senhor. O que importa é que Tu, ó Deus, esteja satisfeito como ofertante, não com ofertas. Oferta é apenas uma circunstância, é apenas um desenrolar, ó Deus, da nossa vida em Tua presença. Nós Te pedimos, nos abençoe e rogamos que Tu fales ao nosso coração pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. O povo grego, meus irmãos, adorava um Deus, além da mitologia grega, um Deus chamado de Pluto. E Pluto era um Deus caridoso, era um Deus que era o Deus da riqueza. Quem encontrava Pluto, segundo a mitologia grega, ficava rico. Mas Pluto era cego, cegado por Zeus, e Pluto não conseguia distinguir as pessoas boas das más. E quando a visão deste Deus grego é restaurada, ele distribui as riquezas para as pessoas merecedoras. Mas não somente havia a concessão da bênção, da riqueza, do bem material, mas o caos era criado. Meus irmãos, isso é uma história da mitologia grega, isso não é realidade, tá bom? Mas quando nós olhamos para essa história, nós vemos o anseio da fé, a fé moribunda dos crentes da prosperidade. E observamos o caos que o amor ao dinheiro
pode causar para a sociedade, para o meio, para o grupo. Nós vemos e conhecemos talvez muitos casos de injustiça, muitos casos de adversidades que este anseio, esta sede pelo bem material tem provocado. Veja, Jesus diz assim: olha, vocês não podem servir a dois senhores, porque vocês vão aborrecer a um, vão se apegar ao outro, vão se devotar a um, que vai escantear o outro. E aqui eu quero que você reflita sobre esse tema. Não servir a dois senhores é não amar a Deus e as riquezas, é não ter uma fé confundida com essa fé que falamos ali na mitologia grega, daqueles que amavam o Deus da riqueza, a fé que a teologia da prosperidade desse século XXI tem pregado. Então Jesus aqui nos ensina, meus irmãos, duas coisas importantíssimas neste texto. Não servir a dois senhores, não servir a Deus e as riquezas, não amar a Deus e amar as coisas desta vida, as gorduras deste mundo. Quando Jesus fala assim, meus irmãos, para nós, como falou para os seus discípulos naqueles dias, dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Este Senhor, que Deus está aqui falando para nós, que Jesus está dizendo para nós nesse texto, nesta palavra, esse Senhor é a riqueza, este Senhor é a prosperidade material. Jesus aqui está falando, meus irmãos, que quando vivemos dessa forma, vivemos numa relação de Senhor e de servo, servir as riquezas, ter o dinheiro como o nosso Senhor, nos leva a uma situação de escravidão a Ele. Quando falamos sobre Senhor, falamos sobre servo, falamos daquele que ordena, daquele que assenhoria, daquele que tem todo o poder e daquele que está sob um regime de servidão, de escravidão, de satisfação da sua vontade. Jesus está dizendo: vocês não podem servir a dois senhores, vocês não podem dizer que servem a Deus e querem servir as riquezas, querem servir ao mundo, dizer que amam a Deus e amar as coisas deste mundo. O pastor Ronaldo disse pela manhã na mensagem: nós não podemos dizer que temos uma relação com Deus e não temos nenhuma relação com a igreja, dizer que amamos a Cristo, o noivo, e desprezarmos a noiva, que é a igreja. Que relação é essa? Que unidade pode haver nesse tipo de relação? Então aqui, meus irmãos, Jesus está dizendo: quando vocês querem unir-se a Deus e unir-se às coisas do mundo, vocês não estão fazendo a coisa correta. Vocês não vão poder agradar a Deus dessa forma, porque o serviço, meus irmãos, ele traz as suas exigências. O serviço, ele traz aquilo que ele requer para aquele que o serve. O serviço, meu irmão, minha irmã, ele exige amor. E quando nós vivemos uma relação de amor, há uma relação oposta a ela, que é a relação de desprezo, de ódio, de desapego. Então, se nós estivermos amando as riquezas, amando este mundo, amando as prosperidades que este mundo pode nos dar ou nos trazer, nós estamos desprezando a Deus. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que Deus não vai abençoar vocês, ou não poderá abençoar vocês, dando prosperidade para vocês,
fazendo vocês serem bem-sucedidos nos seus trabalhos, nos seus projetos. Nós vemos na Escritura que homens, servos de Deus, que eram ricos, mas que esses homens tornaram-se uma bênção e fizeram da sua riqueza uma bênção para a igreja. Nós podemos ver José de Arimateia, ele mesmo foi quem cedeu o seu túmulo, o túmulo dele, ali, adquirido, comprado por ele para enterrar o Senhor Jesus. Barnabé, companheiro de Paulo nas viagens missionárias, era um homem rico, e este homem ajudou a igreja, ajudou os seus irmãos. Vemos esses exemplos de homens e servos de Deus que foram abençoados dessa forma e que fizeram com que a bênção que eles receberam fosse também bênção para a igreja e para os outros. Meus irmãos, nós não podemos viver uma relação de amor a este bem material que é a riqueza, que é o dinheiro, para nós não desprezarmos a Cristo. A circunstância de servir, meus irmãos, é uma circunstância que ela determina a prioridade, ela determina a exclusividade. Portanto, quem pode ser exclusivo, quem pode ser prioritário, essencial para mim ou para você, é Cristo, é Deus, é a sua vontade. Ou são as coisas deste mundo, ou é o dinheiro, ou é o bem material que nós podemos adquirir e que nós desejamos conseguir. Meus irmãos, olhem para o versículo 24 que diz que quando nós servimos a dois senhores, nós podemos aborrecer-se de um, e aborrecer-se significa detestar, desprezar ou amar o outro. Jesus está dizendo: cuidado, cuidado para que vocês não amem as riquezas e detestem o teu Senhor Supremo, aborreça-se do teu grande Senhor. Cuidado para você não amar a riqueza e não se devotar a ela e desprezar o teu Senhor, que é Cristo, desprezar o teu Deus. Meus irmãos, a servidão, ela exige dedicação também. Olha o que ele diz: se devotará a um. O oposto da dedicação e desse se devotar é desprezar, é deixar de lado, é não querer nenhum tipo de relação. Então ele está dizendo: cuidado para que vocês não amem as riquezas e não queiram nenhum tipo de relação com Deus. Nós não podemos, meus irmãos, viver aqui, como Jesus está dizendo, em uma relação polarizada. Nós estamos hoje vivendo num mundo que vive nesta ideia de polarização. Assim, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai ter uma polarização ideológica, política. Você vai ter lá republicanos e democratas. Você vai ter uma ideologia de direita ou uma outra de esquerda. Você vê no nosso país essa polarização ela ser muito mais conturbada, essa polarização das ideologias. Só que essa polarização nós não apenas vivemos neste contexto sociopolítico, mas vivemos também uma polarização da fé. Queremos o Deus da riqueza ou queremos a riqueza sem Deus? É essa a polarização da fé que não se estabiliza, que não nos dá a estabilidade que necessitamos. Eu lembro que falei na introdução do Deus fruto, Deus da riqueza, adorado pelos gregos. É este o Deus que a teologia da prosperidade adora.
Nós ouvimos os testemunhos miseráveis de que não consegue afirmar uma só palavra do que Deus causou na sua vida, trazendo transformação. Você ouve e assiste a esses testemunhos da teologia da prosperidade, não há um miserável que diga: eu era alguém pecador, escravizado ao pecado, escravizado às drogas, escravizado à prostituição, escravizado aos vícios, escravizado a muitas coisas ruins, descrente, e Deus salvou a minha vida, e Deus me restaurou, eu sou uma criatura nova, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A gente não ouve ninguém falar isso. A gente ouve: eu era miserável, eu morava na rua, eu estava na marquise, eu tenho agora uma casa na ilha, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma empresa. Parece que em 24 horas Deus faz esse tipo de milagre na vida dessas pessoas. E a gente vê as pessoas correndo para esses lugares, andando atrás desses pregadores aventureiros, hereges, apóstatas, porque as pessoas não têm andado, meus irmãos, conforme Cristo está falando para nós nesse versículo 24. Cuidado para vocês não amar as coisas desta vida, não amar o dinheiro, não amar a riqueza. Eu frequentava casa, gente que dava todo o seu salário só para um centavo, gente que vendeu as coisas que tinha para colocar em uma campanha para ficar rico, mas até hoje está pobre igual a mim, igual a vocês, acreditando naquilo que Deus não está dizendo para nós na sua palavra. Deus não faz barganha conosco. Deus em momento algum diz para nós: olha, dê o seu dízimo que você vai ficar rico, oferte para que você vai ficar rico. Não, Ele só quer de nós o nosso compromisso, o nosso dever. Quando tomamos a nossa pública profissão de fé, nós garantimos, nós confessamos publicamente para a igreja e para Deus, a quem chamamos de testemunha, que iremos sustentar a igreja espiritualmente, moralmente, financeiramente. Mas Deus não prometeu, Deus não fez nenhuma oferta barata para a gente. Deus pode nos abençoar, tem nos abençoado, sim, e somos prósperos, sim. Somos pobres, somos simples, mas o pão não nos tem faltado. Não falta para nós um teto, para nós nos livrarmos da chuva, do sol, para dormirmos seguros. A palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Paulo: nós não trouxemos nada e nada levaremos. Não procure amar as coisas dessa vida. Satisfaça-se com a vontade de Deus, com a providência divina. Então, meus irmãos, eu assim questiono para você, para nós não podemos ficar em uma condição, uma situação de dúvidas na nossa fé. E eu pergunto: qual é o Senhor a quem você tem amado? Qual é o Senhor a quem você tem sido submisso? Deus ou as coisas materiais, as coisas desta vida, este mundo, os prazeres do mundo? Mas Jesus nos ensina também, meus irmãos: vocês não podem servir a dois senhores, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Vocês não podem, em primeiro lugar, como ele disse, servir a dois senhores, e depois ele personaliza esse Senhor, outro Senhor que não é Deus, servir a Deus e a Mamon.
não sei se vocês conhecem a versão bíblica King James, e lá vai estar Mamon. E quando nós olhamos para o manuscrito lá do texto original do grego, nós encontramos lá esta palavra, Mamon. Jesus está dizendo: vocês não podem servir a Deus e as riquezas, porque elas são coisas inteiramente incompatíveis. A riqueza aqui, meus irmãos, ela é chamada de Mamon, que é uma expressão siríaca. Então, Jesus estava dizendo que os homens naquele momento, Ele está trazendo essa exortação para os seus discípulos, porque os fariseus estavam desprezando a Deus, eles estavam deificando as riquezas. Não é isso que a gente vê? Não é isso que a gente ouve? Não é esta a pregação da igreja midiática? As riquezas são deificadas, os homens desistem de descansar na providência divina. Então a palavra mamon, riqueza aqui, ela é transliterada por alguma coisa em que as pessoas depositam a sua confiança, da maneira como os gregos confiavam no Deus Pluto. As pessoas vivem no anseio da busca de estabilidade. E na igreja, a fé das pessoas tem levado elas a viver essa estabilidade material. Há algumas semanas conversávamos após o culto, o Sr. Rafael está, e falávamos sobre isso. As pessoas querem estabilidade, pensam em dinheiro, mas elas não pensam em, de fato, ter uma formação profissional, acadêmica, aquilo que é a vocação dela, na qual ela pode servir melhor à sociedade, servir aos outros. É por isso que nós vemos muitas pessoas, péssimos funcionários, não somente públicos, mas em empresas privadas também, porque aquelas pessoas não são compromissadas com o seu trabalho, com o seu dever, com o seu papel. Elas são compromissadas com o dinheiro. A gente ouve, meus irmãos, pessoas fazerem críticas a certas instituições, a funcionários públicos, e eu penso, é uma pessoa que tem uma crítica tão contundente contra uma classe de servidores públicos, e estava outro dia me questionando e perguntando quando seria um concurso para essa área pública, e eu questionei para essa pessoa: por que você quer saber? Não, porque eu quero fazer o concurso. E eu questionei a ela novamente: mas você fazer o concurso, você vai ser isso? O que você não gosta, o que você critica? E não tem muito tempo em contas a pessoa, e ela fala em estabilidade. E eu pergunto para ela: você quer estabilidade ou você quer servir? Isso é sua vocação? Você é vocacionada para exercer esse papel ou você quer estabilidade? Olha só como as pessoas têm pensado, e vejam como este tipo de pensamento tem adentrado na igreja dos nossos dias. Veja como os pilares deste mundo pós-moderno têm também adentrado a igreja do nosso tempo. As pessoas, elas querem descansar nisso, e vemos as pessoas na igreja querendo não descansar em Deus, não confiar na providência do Senhor, mas querendo descansar na providência do dinheiro, na providência da prosperidade, fazendo como fez Israel lá no deserto, quando Deus derramava o maná, quando Deus fazia os meninos crescerem e os sapatos crescerem junto com os pés, onde Deus não permitia que o sol amonestasse aquele povo durante o dia e que a baixa temperatura não matasse aquele povo de frio na madrugada.
Deus colocava uma nuvem durante o dia, tapando o sol, e colocava uma fogueira, um fogo, para aquecer aquele povo, e o maná que caía do céu, e eles diziam: olha, nós estamos satisfeitos com isso, nós queremos carne. Lá no Egito, onde nós estávamos escravos, sofrendo, apanhando, xingados, desmoralizados, vilipendiados, mas comíamos pepinos, cebolas, alhos, peixes. Eu quero isso. Eu não quero providência de Deus. Eu não quero confiar em Deus. Eu quero confiar nas coisas que o governo pode trazer, que o mundo pode me dar, que o dinheiro pode adquirir. Precisamos, meus irmãos, descansar na providência do Senhor. É esse o Senhor que nós servimos. Jesus está dizendo para mim e para você: não pode servir a dois senhores. Não pode amar a um porque vai aborrecer-se do outro. Não pode se devotar a um porque vai desprezar ao outro. E aí ele conclui dizendo: não podeis servir a Deus e às riquezas. Não confunda uma coisa com a outra. Providência de Deus, dinheiro. Dinheiro pode até fazer parte da providência de Deus para nós. É uma necessidade nossa. Mas a gente não pode colocá-lo como algo que é essencial, que é prioritário, e esquecer que Deus, Ele é o Senhor, é aquele que é o provedor de todas as coisas, é o Deus que permitiu que você fosse empregado, é o Deus que permite que você ganhe o seu pão de cada dia, é o Deus que te dá, meu irmão e irmã, a permissão para amanhã, no final da tarde, você ir à padaria e comprar o seu pão, de você entrar no supermercado e comprar o seu arroz, o seu leite, o seu feijão, a sua carne. Tudo vem de Deus. Ele é Senhor de tudo e de todos. Todas as coisas foram criadas por Ele. Então, meus irmãos, precisamos descansar nele, confiar nele, confiar na sua providência. E eu pergunto para você: você tem confiado na providência divina? Você tem buscado se amparar em Deus ou se amparar nas coisas deste mundo? Não sirva dois senhores, porque senão você vai desprezar um e amar o outro, porque você vai se dedicar a um e deixar o outro de lado, esquecido. Cuidado para você não esquecer de Deus. Viva no descanso da providência divina, pois assim você vai encontrar alegria indizível. Os bens da terra, o dinheiro, jamais poderão proporcionar o que a graça divina pode trazer para você. Confia nela. Não serve a Deus e as riquezas nossas. Não. Serve ao teu Deus, porque é o Deus que te abençoa, é o Deus que te ajuda, que te sustenta, que te dá prosperidade. Deus nos abençoe. Que Deus aplique sua palavra ao nosso coração, para o nome da sua glória. Vamos parar nesse momento, baixe a cabeça, para que reverentemente possamos orar ao nosso Senhor. Ó Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos nesse momento agradecer a Ti pela Tua palavra, por essa palavra que nos exorta, essa palavra que fala ao nosso coração, essa palavra que nos orientou a não servirmos a dois senhores, porque viveremos numa relação confundida, polarizada. Viveremos numa relação onde amaremos a um e desprezaremos ao outro, dedicaremos a um e desprezaremos ao outro. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós possamos apenas seguir a Ti, que é o nosso Senhor, o Deus de toda glória, de todo louvor, de toda graça. Aplica, ó Deus, a Tua palavra no coração de cada um de nós.
derrama sobre a vida de cada um dos teus servos a prosperidade, como tens dado, mas faz com que nosso coração descanse tão somente na tua providência. Dá-nos uma semana de bênção na tua presença, Pai. Ajuda-nos a enfrentar as adversidades dos nossos dias, as adversidades da fé, não somente nas coisas deste mundo, nas nossas lutas, no trabalho, nos estudos, na nossa família, mas também, ó Deus, contra aqueles que se aventuram a buscar confundir a nossa fé. As artimanhas dos homens, como diz a tua palavra na carta aos Efésios. Dá-nos a tua graça, abençoa o teu povo, abençoa a nossa terra, abençoa as autoridades instituídas para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe, derrame sua graça para a nossa vida. Nosso amigo, o pastor Rafael, está aqui mais uma vez conosco. Rafael, eu não vou mais falar aqui a partir de hoje que você é um visitante, se receber como visitante. Essa é a sua igreja, faça essa a sua igreja, tá bom? Então sinta-se sempre à vontade, como você tem sentido, e nós nos sentimos muito alegres com a sua presença e queremos sua presença aqui para sempre, tá bom? Deus te abençoe, Deus abençoe cada um de nós. Meus